Capítulo 2. No entanto, depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então, tantas pessoas se ajuntaram que não havia mais lugar, nem mesmo perto da porta, e ele começou a lhes falar a palavra. E lhe trouxeram um paralítico, carregado por 4 homens. Mas eles não podiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão. Assim, removeram o telhado acima de onde Jesus estava, e depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração. Por que este homem fala desta maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só, Deus? Mas Jesus imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles, e lhes disse: Por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, apanhe a sua maca e ande? Mas a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, Ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. Com isso, ele se levantou, apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos. Assim, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Novamente, ele foi para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas, quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos. Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ele estava passando pelos campos de cereais no sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. De modo que os fariseus lhe disseram: Veja, porque eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mas ele lhes disse: Vocês nunca leram o que Davi fez numa situação de necessidade, quando ele e seus homens ficaram com fome? Como no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, os quais a ninguém é permitido comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele? E acrescentou: O sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor até mesmo do sábado.